Casa Velha, de Joaquim Maria Machado de Assis, é uma novela que só foi ser compilada integralmente no século XX, mas que foi escrita em folhetins por volta ali de 1885. Trazia características românticas e também realistas. Esta obra ela vai centrar na relação entre Félix e Lalau, uma história contada por um narrador em primeira pessoa, que é um cônego da Capela Imperial, que vai apresentar uma série de complicações, uma série de conflitos que irão impedir essa relação a priori, depois passa a desimpedir, mas o final é surpreendente, rompendo com o famoso happy end dos romances, das narrativas românticas, surpreendendo os leitores lá do século XIX. Uma obra cobrada em vários vestibulares. E vamos comentar aqui agora uma questão da Unicamp que versou sobre Casa Velha de Machado de Assis. Esta então é a questão da Unicamp sobre Casa Velha de Joaquim Maria Machado de Assis. No início da novela Casa Velha de Machado de Assis, o cônego da Capela Imperial, um personagem da história assumindo a voz narrativa dela, conta a seus interlocutores: não deseja meu maior inimigo o que me aconteceu no mês de abril de 1839. Então, nós temos um fato que aconteceu ao cônego, ao sacerdote, em 39, que é o final aí da regência, daquele período que espera a maioridade de Dom Pedro II. O cônego, ele está neste ano, nesta data, e a proposta dele na Casa Velha, a proposta dele no casarão de Dona Antônia, era pesquisar através dos documentos da biblioteca do ex-ministro, documentos, fatos sobre o primeiro reinado, que é de Dom Pedro I. Então ele está vivenciando aqui esse período regencial, mas a intenção dele é contar uma história lá depois de 1922. Porém, aconteceu uma coisa que fez ele mudar seus planos. E ele vai focar na história de Félix e de Lalau. Ele vai descobrir que há um amor entre eles, mas que esse amor enfrentará barreiras. E qual que foi a barreira que ele descobriu? Bom, vamos ver aqui primeiro os enunciados das alternativas. No final, esse cônego, ele se torna um boêmio que sente entediado na presença dos convivas da Casa Velha. Disseram-me que era amiga da família e se chamava Mafalda. Creio que disseram ainda outras coisas, mas não me interessando nada, nem a conversação, nem a hóspeda, deixei-me estar comigo. Não, essa não pode ser. Ele não se torna um boêmio, não tem nenhuma referência a essa vida desregrada. Essa Mafalda que aparece aqui, ó, essa aqui é a tia de Lalau, tá? E não está ligada a essa questão de boemia, não. Então não pode ser a letra A. Vamos ver aqui a próxima, letra B. Ele se torna um anti-escravista, obrigado a conviver na mesma casa grande com senhores agregados e escravos. Lalau, com as mãos no ombro do moleque, ora fitava os olhos na carapinha deste, ouvindo somente as palavras de Félix, ora erguia-os para o moço. Não, ele não se torna um anti-escravista. Nós temos, sim, na novela, uma história que se ambienta no tempo de 1839, portanto, nós temos a escravidão ainda no Brasil. Então, existem, sim, referências à escravidão na novela Casa Velha, mas o padre ele não assume essa postura anti-escravista, não. Um republicano que suporta um velho coronel de posições conservadoras, reverendíssimo, os farrapos invadiram Santa Catarina, entraram na laguna e os legais fugiram. Eu, se fosse governo, mandava fuzilar a todos esses para escarmento. Olha, ele não se torna um republicano, tá? Nós sabemos que ele está lá para pesquisar sobre a vida de Dom Pedro I. Então, obviamente, ele tem, né, um laço mais próximo com a monarquia. Esse coronel aqui, pessoal, é o coronel Raimundo, tá? É o coronel Raimundo. Esse coronel Raimundo, ele fala aqui dos farrapos, é uma referência à farroupilha, né, que aconteceu de fato lá no sul do Brasil. A obra ela tem essa referência histórica, interessante, importante. Então a única que sobrou aqui, portanto, vai ser a letra D de dado, né? Um ingênuo que se deixa iludir em suas relações pessoais. Nem por sombras me acudiu que a revelação de Dona Antônia podia não ser verdadeira.
não advertisse sequer na minha cumplicidade. Em verdade é que eu proferia as palavras que ela trazia na mente. Olha só. Esse momento aqui é o momento em que o padre, o cônego, ele vai revelar a Dona Antônia, ele revela a Dona Antônia que Félix e Lalau são namorados, eles se gostam. A Dona Antônia não deixa claro em palavras, mas sugere, através, né, de mensagem implícita, que a Lalau seria filha do seu ex-marido. Então, essa revelação aqui, esse acontecimento, essa revelação, seria um caso de um incesto. E ele então ficou perturbado com essa possibilidade de incesto. Agora, ele é um ingênuo no sentido de não ter se questionado na hora, não ter levantado através da Dona Antônia essa veracidade. Agora, dizer que o padre, o cônego, ele é um ingênuo, olha, essa afirmação aqui ficou um pouco duvidosa, ficou um pouco questionável, porque os personagens machadianos, eles não são ingênuos, não. Eles são bem descritos com problemas, com tensões, com densidades psicológicas, tá? Então, esse padre, na sua essência em si, não é um ingênuo nessa questão aqui, tá? O ingênuo nessa perspectiva apresentada aqui pelo enunciado, dele não ter problematizado, não ter levantado isso, não ter encarado Dona Antônia, e no final ali da trama, né, através de revelações, ele vai descobrir que a Dona Antônia mentiu, foi uma mentira. A Dona Antônia não queria que Lalau se casasse com Félix porque ela é de uma classe inferior. Então nós temos uma matriarca que quer zelar pelo conservadorismo, pelo patriarcalismo, pela moralidade da família tradicional burguesa. Então ele não vai casar, ela não vai casar o seu filho, que é um homem que tem uma condição social considerável, com uma moça inferior socialmente falando. Ela vai inventar essa história. Então esse incesto aqui, pessoal, ele não existe não. Mas haverá uma punição de Dona Antônia, porque o cônego ele vai descobrir que, de fato, o seu ex-marido, que ela colocava no pedestal lá em cima, o ministro, era um grande homem fiel, ele, de fato, cometeu adultério, certo? Então, houve, sim, um adultério. Então, houve um adultério, certo? Inclusive, o adultério foi com a mãe da Lalau. Mas a Lalau já era filha, ou seja, o adultério aconteceu depois que a Lalau nasceu. Então a Lalau não pode ser filha dele. Então, na verdade, não havia nenhum impedimento nesse sentido biológico de incesto para que Félix ficasse com a Lalau. Não havia esse impedimento. A Dona Antônia acabou sendo punida no sentido de que ela acreditava que seu marido era fiel, porque ela inventou a história. Mas no final o padre descobre, através, né, de investigações que ele encontra, uma cartinha, um documento, um bilhetinho, ele descobre, né, uma escrita do ex-ministro, mas assumindo, né, de fato que ele cometeu adultério, e de fato teve, inclusive, né, uma gestação, só que houve uma criança que morre, né, bem prematuramente, que seria, então, né, um filho do ministro com a mãe da Lalau, mas essa criança, ela, né, não progride, inclusive ela é chamada de Anjinho, né, ou seja, ela morreu muito nova. Então, a Lalau não era filha do ex-ministro, poderia se casar. Então, a punição da Dona Antônia é nesse sentido, que ela inventou uma mentira, mas na verdade a mentira era verdadeira. Né, no sentido de que ela foi traída, né? Mas o Lalau poderia casar tranquilamente, a Lalau, perdão, poderia casar tranquilamente com o Félix. Mas isso não vai acontecer porque a Lalau não vai querer. Né? Esse que é o final realista, porque a Lalau ela vai impor, ela não vai aceitar se casar com o Félix, porque ela já não quer mais. Pela honra, pela dignidade da sua mãe. Ok? Muito bem. Então essa questão da Unicamp, gabarito letra D, se você vai realizar a prova, né, em que esta obra será cobrada, a Casa Velha. Nós temos mais informações aqui na descrição sobre esta obra, inclusive para você ter acesso a questões e se preparar bem para o vestibular. Eu deixo aqui os meus abraços genuínos.